Paz do Senhor, pessoal, hoje sábado, quero deixar aqui uma palavra ao seu coração para esse final de semana e para o teu coração, que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. E meu subtítulo diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas eu quero fixar aqui somente o versículo 24, que vai dizer assim: E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. E aqui o Espírito Santo de Deus ministrou algo de coisas corriqueiras do dia a dia, uma conversa que eu estava tendo com meu pai, de uma situação que eu passei. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E o Espírito Santo falou para mim: Laís, a vida do crente precisa ter balanço para poder ter equilíbrio. A vida do crente, a vida do cristão precisa ter balanço para ter equilíbrio. E se a gente for assim, falar: meu Deus, isso daí é loucura. É loucura. Mas o Senhor, Ele nos chama a viver uma vida que para ter equilíbrio precisa se ter balanço. Para se ter equilíbrio, para se ter equilíbrio emocional, psicológico, equilíbrio em cada área da sua vida, vai ter que passar por tempestades. Vai ter que passar por muitos momentos desagradáveis para você chegar aí a um equilíbrio. E o evangelho, o reino de Deus é isso. É quando eu quero ser o primeiro, eu preciso ser o último. Quem quer ser o último, aí sim vai ser o primeiro. Veja que a matemática do reino de Deus é diferente do que a matemática terrena. 2 mais 2 são 4, mas no reino de Deus 2 mais 2 são 6, são 10. Entende? A palavra do Senhor vai nos dizer que a cruz para o mundo é loucura. Mas para quem crê é poder de Deus. Então, como tá tocando esse louvor aqui, é pela fé. É pela fé que nós aceitamos Jesus. É pela fé que nós recebemos o Senhor. É pela fé que nós recebemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É pela fé que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas. É pela fé que nós herdamos as promessas. É pela fé que nós vamos herdar o reino de Deus. É pela fé que o reino de Deus ele precisa ser tomado à força. Nós precisamos tomar o reino de Deus à força. Mas mais do que isso, eu estava uma vez com uma irmã. Nós estávamos vindo de uma consultoria que ela foi me levar para me conhecer, a consultoria da Mary Kay. E não participo aqui da Mary Kay, não faço parte nem nada, só fui apenas mesmo para conhecer, para saber como é que era, toda a logística, a administração da Mary Kay, enfim. E na volta, nós paramos num viaduto. E gente, assim, irmãos, era algo, assim, fora do normal. O viaduto tremia, mas em uma dimensão que parecia que tinha gente balançando o carro. E eu já fiquei assim, né? Eu falei: meu Deus do céu, o mundo agora vai acabar. Isso já tem anos e anos e anos. Foi quase no comecinho da minha conversão. E eu fiquei pensando, eu fiquei assim, e eu só dei uma olhada pra cara dela, a cara meio de assustada. Eu falei: o que tá acontecendo? Ela começou a dar risada. Falou: ai, lá, você não sabe? Eu falei: sabe o quê? Ela falou: não, que todos os viadutos tremem, eles balançam. Só que ela não me explicou o porquê. Enfim, passou. Eu tinha esquecido disso, de chegar em casa, comentar com meu pai, com a minha mãe. Passaram-se anos. E recentemente o Espírito Santo de Deus me trouxe isso à memória. E o Senhor me falou: Laís, a vida do crente, para ter equilíbrio, precisa ter balanço, precisa ter tempestade, precisa ter guerras. Para você ter estabilidade, para você viver uma paz, precisa ter guerra. Como se diz, não existe paz sem guerra, não existe alegria sem tristeza, não existe vitória sem deserto. E a paz não quer dizer ausência, né, de guerra, mas sim, vai existir paz em meio à guerra, vai existir equilíbrio em meio à tempestade. Nós vemos aqui que os discípulos perderam o equilíbrio. E talvez se eu tivesse ali, eu também teria perdido totalmente o meu equilíbrio, porque
Eu morro de medo de água, eu tenho medo, eu tenho um trauma. E eu sei que o Senhor, Ele vai me curar disso. Em nome de Jesus. E eu falei pro meu pai onde a gente estava indo. Eu ia fazer alguns procedimentos. E ele parou no viaduto e começou a tremer. Eu só dei uma olhada assim e não percebeu. Eu falei assim, pai, tá tremendo ou alguém tá empurrando o carro, né? Aí ele falou, não, tá tremendo. Ele falou assim, Laís, todo o viaduto, tudo, precisa tremer para poder ter estabilidade. Precisa tremer para ter estabilidade. Aí eu falei, mas como assim para ter estabilidade? Ele falou assim, se esse viaduto aqui não treme, ele não tem estabilidade e vai tudo isso abaixo, todo mundo morre. Eu falei, uau! E na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo novamente. Laís, agora você tá entendendo que a vida do cristão, se ela não tiver lutas, se ela não tiver tempestades, terremotos na vida do cristão, o cristão ele morre. Então eu falei, mas tá bom, Espírito Santo, mas e como que eu sobrevivo? Você sobrevive nas tempestades. Os cristãos só vivem na tempestade. Ele só tem equilíbrio, ele consegue ter paz na tempestade, em meio às guerras, em meio às afrontas, a calúnias. É aí que nós permanecemos vivos. Sem guerra, sem luta, nós não estamos vivos. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quer dizer que então eu tô viva mediante as guerras, mediante as provas, mediante tantas afrontas, tantas calúnias, difamações. Eu estou de pé mediante a isso. E o Espírito Santo de Deus falou pra mim, Laís, todo cristão e você só está viva pelo balanço que está te causando equilíbrio, maturidade, resistência, resiliência na minha presença. Entenda isso, você só está vivo pelas provas, você só está vivo pelas guerras, pelas calúnias, tempestade. Você acha que está dando errado, mas você está vivo. Você está vivo, o Senhor está te fazendo vivo, inteiro, pelas tempestades, pelas tormentas que se levantaram. O Senhor está te falando hoje, está te causando essa tempestade e equilíbrio. É necessário para o cristão estar vivo ter balanço. A palmeira, o cedro, uma vez eu estudei tão profundo a árvore chamada cedro, que quando vem a tempestade, ela até balança de um lado para o outro, ela vai para um lado, vai para o outro, ela até enverga, mas ela não cai, ela não quebra. Ela não quebra, mas ela tem o que? Balanço. Ela tem balanço para poder ter o que? Equilíbrio, porque ela está bem fundamentada, ela está bem enraizada. Ela tem raízes profundas, essa árvore cedro. Então, até que passa a tempestade, depois ela balança, ela se encurva esse cedro. É como se ele estivesse se rendendo à natureza. Aquele do qual criou toda a natureza, inclusive o próprio cedro, ela se rende. E quando passa a tempestade, esse cedro ele se reergue e está na posição. Ele está na posição e nenhum dano causou a ele. O Salmo 91 vai falar: 1000 cairão à minha direita, mas 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Eu não serei abalado. 1000 coisas podem estar acontecendo à tua direita, 10.000 à sua esquerda. Ei, mas você não será atingido, você não será abalado. Se levantou tantas tormentas, tantas tempestades na sua vida, assim como na minha, mas você não será abalado. Você não será abalado. Você permanecerá vivo para que você possa viver aí as promessas do Senhor. Os discípulos passaram uma tempestade, mas sabe por que eles passaram por uma tempestade? Deus permitiu. Jesus permitiu que eles passassem, o próprio Pai permitiu que o Filho dele passasse até mesmo por essa tempestade, mas em meio à tempestade Jesus descansou, porque ele sabia que era necessário, mas aqui Jesus estava testando a fé dos seus discípulos em meio às tempestades e falando: vocês vão passar. Só que eles carregavam já uma palavra que eles iam passar. Só que eles esqueceram a palavra que o mestre liberou sobre a vida deles. E quantas vezes eu e você nós esquecemos aquilo que foi profetizado, aquilo que o Senhor falou a meu e teu respeito, e nós focamos nossos olhos nas tempestades, nós colocamos nossos olhos nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, no nosso cenário. A gente se esquece da palavra que foi liberada e nós achamos que tudo aquilo, nosso cenário que está adverso à promessa,
Nós achamos que isso tem mais poder do que a palavra. Ei, mas eu vim te dizer, a palavra de Deus tem poder sobre a tua vida. Você carrega uma palavra, se lembre da palavra que o Senhor declarou sobre a tua vida. Lembre-te da palavra que o Senhor declarou e lembra da onde Ele falou que você vai chegar, e você vai chegar, porque quem falou não foi homem, mas quem falou foi Jesus Cristo Nazareno. Foi Jesus Cristo que declarou uma palavra sobre a tua vida. Então você vai vencer. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Mas sobre tudo isso, Jesus estava nos ensinando algo, que para eles alcançarem a promessa, para eles alcançarem um equilíbrio, primeiro teria que vir uma instabilidade, teria que vir aí um balanço. E essa tempestade causou um imenso balanço, porque no versículo 24 vai falar assim, ó: uma tempestade tão grande, não foi pequena, foi uma tempestade enorme. Eu nunca passei por uma tempestade assim em alto mar. Mas quantas tempestades espiritual, crises de identidade, talvez você já tenha vivido, eu já vivi crise de identidade. Quantas tempestades você não tem passado, talvez você esteja passando, e você acha que é uma tormenta que você não vai aguentar, mas ei, olha para trás. Quantas coisas você já venceu e o Senhor te ajudou você a superar, e você passou a ter equilíbrio por essas tempestades. Então continue e glorifique as tempestades que você já passou, porque o reino de Deus é loucura. Para o mundo, loucura. Para nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, é poder de Deus. É poder de Deus, é pela fé. É pela fé que eu sei que a tempestade vem, mas também é pela fé que eu creio que pela fé eu viverei as grandes, extraordinárias bênçãos do Senhor sobre a minha vida, e você também viverá isso em nome de Jesus. Precisa ter tempestade para ter equilíbrio. Precisa ter deserto para ter vitória. Precisa ter choro para haver alegria. Precisa ter guerra para haver paz. Precisa talvez você passar por uma crise financeira tão grande para poder depois viver a prosperidade que Deus tem na sua vida, para que você possa emprestar e não pedir emprestado mais. É necessário que você talvez passe aí por um quadro que talvez os médicos já te desenganaram, que você não vai ficar grávida, que você não vai gerar, que seu ventre aí é infértil, que você não vai gerar. Mas aí é necessário você passar por tudo isso. Foi necessário Ana passar por uma instabilidade, por um desequilíbrio, para ela poder ter equilíbrio quando ela fosse gerar Samuel. Só que não parou apenas no profeta, Deus deu muito mais a Ana. Quantos nós não vemos isso, que a história estava totalmente aí acabada? Ruth, uma mulher que praticamente o cenário dela já estava todo aí detonado, estava totalmente destruído. E Deus vai preparar para ela um Boaz. Qual é o teu milagre? Comece a chamar o teu milagre à existência. Chame o teu Boaz. Primeiro é necessário passar por esse balanço. É necessário passar pela instabilidade para poder ter equilíbrio e estabilidade espiritual na sua vida emocional, psicológica, no físico, no material, no espiritual. O Senhor está falando hoje para mim e para você. A vida do crente, a vida do cristão, é necessário ter balanço para poder ter equilíbrio. Ei, se eu fosse você, eu recebi essa palavra no fundo aí do teu coração, no teu espírito, e preste atenção nisso. É necessário ter balanço para poder ter equilíbrio. Ei, não ache que as promessas do Senhor não vão se cumprir. O Senhor está falando, é necessário tudo isso acontecer. É necessário para eu te dar o equilíbrio, para você chegar ao equilíbrio que eu quero que você tenha, para que você não seja um desequilibrado e caia em conversas, ventos de doutrinas que as pessoas têm falado. Muitos têm aí profetizados que não é do meu espírito, mas tem sido espíritos de Jezabel, enganadores, para confundir os meus escolhidos. Ei, o Senhor está te fazendo você passar por tudo isso, para você ter equilíbrio e maturidade nele, não em coisas, não em pessoas, nem em líderes, mas nele que é o maior. Ei, é necessário ter balanço para poder ter equilíbrio, senão você morre. Assim como meu pai falou, é necessário esse viaduto ter equilíbrio, porque senão ele se acaba, ele destrói, todo mundo aqui morre, isso aqui desaba. É necessário ter equilíbrio para que os carros andem em movimento, para que esse viaduto seja aqui, ó, grande, bem formoso. Então, a obra que Deus tem na sua vida é grande. A obra que o Senhor tem na sua vida é poderosa. Mas para isso, para que você possa viver os planos e as promessas, os propósitos do Senhor, é necessário ter balanço para poder ter equilíbrio. É necessário você passar tudo isso para que o Senhor te forme aí, ó, uma palmeira, um cedro bem enraizado nele. Bem enraizado nele, para que você possa viver as grandezas e as grandiosidades daquilo que o Senhor preparou e tem aí para a sua vida. Que o Senhor, você possa cravar essa palavra aí no teu coração. Todo crente, todo cristão
para que ele possa ver um equilíbrio, para que ele possa viver as vitórias, aquilo que o Senhor te prometeu, é necessário ter balanço para poder ter equilíbrio. A tempestade causou equilíbrio nesses discípulos. A tempestade causou equilíbrio na vida desses discípulos. Eles chegaram e alcançaram, eles foram a outra margem, eles chegaram do outro lado. Porque só depois eles se lembraram da palavra e o Senhor vai dizer, homens de pequena fé. Talvez hoje o Senhor está nos chamando, homens, mulheres de pequena fé, que não estão crendo na minha palavra, naquilo que eu declarei. Eu já falei, vocês vão passar a outra margem, vocês vão chegar do outro lado, vocês viverão a promessa, tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu liberei, eu professei, eu declarei, vocês viverão. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, vocês verão todas as promessas que Deus fez e liberou sobre a sua vida. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Ei, não há inferno, não há principados, potestades, não há amarração, feitiçaria, macumbaria do inferno que possa impedir de você viver as promessas do Senhor. E aí você viverá todas as promessas. É necessário toda essa tempestade, esse balanço, para você ter equilíbrio e viver a grandiosidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe, que possa te conceder um final de semana abençoado em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. Tenha um bom final de semana na presença do Senhor. Grave essa palavra aqui no seu coração, compartilhe essa mensagem, ativa o sininho, deixa aqui o seu pedido de oração que eu estarei orando aqui pela sua vida e compartilhe e saiba disso, que todas as quartas e sábados teremos aqui vídeos, então ative aí as notificações para que quando subir aqui o vídeo, você possa aí ser o primeiro e a primeira receber essa palavra aqui, esse maná espiritual do céu. Não se esqueça disso. Todo cristão precisa ter balanço para poder ter equilíbrio. Precisa passar pelas tempestades para ter equilíbrio. Precisa passar pelo deserto para ter vitória. Em nome de Jesus. E não se esqueça disso. Ei, você mesmo. Você vai chegar aonde o Senhor planejou que você chegaria. Você herdará as promessas do Senhor. Você se alegrará muito em Jesus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.